Querido irmão, querida irmã, para esse 12º domingo do tempo comum, nesse dia 19 de junho, dia do migrante, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 9, o versículo 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o texto deste domingo se desenrola em três temas: a confissão de Pedro em nome da comunidade, o anúncio da paixão e o convite a seguir o Mestre. Percebemos, através das respostas, os vários entendimentos a respeito de Jesus. É reconhecido como figura importante na história da humanidade, mas somente os discípulos o reconhecem como o Messias de Deus. A partir da resposta de Pedro, o Mestre chama a atenção dos discípulos para esclarecê-los de que não será um Messias poderoso, conquistador e triunfalista, mas apenas o Filho do Homem, que sofrerá, será rejeitado e entregue às autoridades, que o condenarão à morte. Será o Messias doador da própria vida em favor dos mais vulneráveis e desprezados. Jesus assume a causa dos pobres e por isso será condenado à morte. Seu sofrimento e sua morte não são um desejo masoquista dele, nem é vontade de Deus que assim aconteça, mas são consequência de sua fidelidade ao Pai. Além disso, convida quem estiver disposto a segui-lo, devendo renunciar a tudo o que possa impedir o seguimento fiel. Quem quiser segui-lo terá de se identificar com seu projeto, sabendo que poderá ser desafiado a ponto de doar a própria vida. Renunciar a si mesmo é desfazer-se da ambição do enriquecimento, do poder e da glória. Querido irmão, querida irmã, somos herdeiros de um cristianismo cultural. Fomos batizados como crianças por nossas famílias. Boa parte das famílias não tem conseguido educar na fé católica os filhos que batizou. O tempo está nos pedindo uma adesão clara, consciente e forte à pessoa de Jesus e à sua igreja. Não é possível alguém ser cristão e não conhecer Jesus e seu evangelho, não viver a fé como membro vivo da igreja. A certa altura, Jesus quis saber dos discípulos quem ele era para eles. O povo estava meio confuso, mas os discípulos mais próximos reconheciam que ele era o Cristo de Deus, o enviado do Pai. Pedro,
Pedro interpretou bem a fé da comunidade dos discípulos. Jesus insistiu no seguimento. O discípulo caminha com Jesus. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é rezar o credo, destacando as palavras sobre Jesus Cristo. E agora, neste momento, reze comigo. Ó Jesus, aos discípulos te revelas como o verdadeiro Messias, aquele que dará a vida por amor, e nos convidas a renunciar aos nossos projetos pessoais em vista de livremente te seguir até a cruz. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 12º domingo do tempo comum, nesse dia 19 de junho, dia do migrante, você poderá acompanhar os textos na sua Bíblia. Primeira leitura, Zacarias, capítulo 12, do versículo 10 a 11, o capítulo 13, versículo 1. Também a segunda leitura, Gálatas 3, 26 a 29. O texto do Evangelho, Lucas 9, 18 a 24. Rezar o Salmo responsorial, Salmo 62. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Zacarias e, em seguida, uma reflexão abrangendo as 3 leituras. Ela é um pouco longa, mas vale a pena você conferir nesse dia do Senhor. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, desde a conferência de Aparecida, acontecida em 2007, a igreja tem dado ênfase ao discipulado de Jesus Cristo, convidando-nos a ser verdadeiros discípulos missionários dele. Discípulo é aquele que segue o Mestre, e segue porque o conhece ou supõe conhecê-lo. Quem apenas supõe conhecer, mas não o conhece de fato, não vai muito longe neste segmento, pois vai desistir diante das primeiras dificuldades. Por essa razão, a liturgia deste domingo nos traz profundos questionamentos acerca de quem é Jesus, para saber se o conhecemos verdadeiramente, pois a qualidade e a fidelidade de nosso seguimento dependem da nossa resposta. E a resposta que damos revela se o conhecemos de fato. Quem conhece verdadeiramente Jesus sabe dos desafios para segui-lo e nem por isso desiste. Sabe das cruzes da missão e não segue pensando em obter segurança, mas em doar a vida. Porém, quando o seguimos de modo equivocado, sem saber ao certo quem ele é, podemos não estar servindo a Deus, mas aos nossos próprios interesses ou a interesses de outros. Essa afirmação soa um tanto quanto estranha, pois imaginamos que todos os cristãos, os que foram batizados, conhecem a Cristo, mas na realidade as coisas não são bem assim. Há muita gente batizada e podemos dizer que a maioria dos batizados não conhece verdadeiramente a Cristo.
Tanto é que a igreja tem manifestado a sua preocupação com a qualidade dos católicos. Ainda somos o país de maior número de católicos na América Latina e Caribe, segundo pesquisas. No Brasil, o catolicismo ainda é a religião da maioria, mas esse número se reduz drasticamente quando perguntado para esses batizados sobre quem é Jesus e sobre a sua igreja. E não estou me referindo apenas aos católicos de nome, os que não frequentam a igreja ou que frequentam esporadicamente. Refiro-me também aos católicos assíduos, os que frequentam a igreja e que têm alguma prática católica mais arrojada. Muitos desses católicos não sabem quem é Jesus, pois têm um conceito errôneo sobre ele. Basta ver seus procedimentos e relacionamento com Cristo e seus irmãos. Há pessoas que frequentam a missa todos os domingos, comungam e até estão inseridas em alguma pastoral, mas têm procedimentos que desagradam profundamente a Deus, falando mal de todo mundo, inclusive do padre. Podemos dizer que uma pessoa que assim procede conhece verdadeiramente Jesus? Ou então, pessoas que seguem esse ou aquele líder religioso, pessoas que praticam um catolicismo de massa, das missas shows, mas que têm pouco ou nenhum envolvimento com a sua comunidade, preferindo esse ou aquele padre, nesse ou naquele santuário, ou até mesmo na televisão. Pessoas que não assumem trabalhos pastorais na sua comunidade e às vezes nem dizimistas são, mas preferem ajudar outras obras que não são da sua paróquia. Será que essas pessoas sabem responder corretamente quem é Jesus? Ou ainda aqueles que só procuram Deus e a igreja nas horas de dificuldade, buscando milagres. Aqueles que não querem compromisso com a comunidade nem com o seu próximo, mas vivem uma espiritualidade intimista e individualista. Será que esses cristãos sabem verdadeiramente quem é Cristo? Ou aqueles que buscam os sacramentos como se busca um produto no supermercado, ou seja, que só vão à igreja em ocasiões de batizados, casamentos, missa de sétimo dia, etc., mas não querem nenhum envolvimento com ela. Como será que esses cristãos responderiam se lhes fosse perguntado quem é Jesus para eles? E nós? Qual a resposta que damos quando nos perguntam quem é Cristo para nós? A veracidade da nossa resposta será de acordo com o grau de envolvimento e comprometimento que temos na comunidade e com Cristo. Assim, o Evangelho nos coloca diante desses questionamentos. Jesus estava rezando no lugar retirado, junto com seus discípulos. Retiro é sempre uma boa ocasião para questionarmos a nossa fé, a nossa prática cristã. Foi, portanto, no momento de retiro que Jesus fez essas perguntas medulares para o seguimento e a fé cristã. Quem dizem as multidões que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Temos aqui duas perguntas que se complementam. Primeiro, Jesus quer saber o que as pessoas, as multidões, dizem sobre ele, se sabem quem ele é verdadeiramente. Embora Jesus já soubesse que muitos deles não o conheciam, ele queria a confirmação desse equívoco através dos discípulos. A resposta que Jesus ouviu mostrou que, de fato, eles não sabiam quem ele era, pois ninguém disse que Jesus era o Messias. Diziam que ele era João Batista, ou que era Elias, ou algum dos antigos profetas que tinha ressuscitado.
Enfim, eles acreditavam que Jesus era algum desses que tinha voltado, mas não enxergavam nele o Messias. Essa visão equivocada não fazia muita diferença para as multidões, mas para Jesus fazia toda a diferença. Para essas pessoas, o que importava era que ele fazia milagres. Quem ele era não tinha a menor importância. Hoje não é muito diferente. Muitos não estão preocupados em conhecer Jesus, caminho, verdade e vida, e se comprometer com Ele, mas recorrem a Jesus para obter milagres, benefícios próprios. Quando lhes são pedidos compromissos, se esquivam e não voltam mais. Essas são práticas comuns entre muitos católicos. Por isso, muitos, depois que mudam de religião, dizem que encontraram Jesus. Se tivesse tido compromisso com a Igreja Católica, teriam encontrado Jesus também aqui. Essas questões mostram a carência de formação de nosso povo católico. Por isso, o documento de Aparecida diz que, entre aspas, se queremos que as paróquias sejam centro de irradiação missionária em seus próprios territórios, elas devem ser também lugares de formação permanente. Fecha aspas, documento de Aparecida número 306. Muita gente está carente de formação e pratica um catolicismo sem conhecer o essencial de sua fé, que é Jesus Cristo. Quem conhece verdadeiramente Jesus e a sua proposta não muda de religião e terá sua vida transformada e conformada de acordo com as propostas da nossa igreja, as propostas cristãs. Estes não abandonam o barco na hora da tempestade, não se afastam da comunidade quando enfrentam dificuldades dentro dela, não abandonam a igreja por não terem sido atendidos nos seus pedidos ou exigências a Deus, ou por causa do padre, ou desta ou aquela pessoa. Esses que permanecem firmes, apesar das dificuldades e provações, são pessoas que respondem corretamente quem é Jesus, não por palavras, mas por ações concretas, pois tomaram sua cruz e o seguem. Assim sendo, depois de perguntar para os discípulos o que as multidões diziam sobre ele, Jesus lança a questão aos próprios discípulos. Eles tinham a obrigação de saber quem era Jesus, pois estavam o tempo todo com ele, comiam com ele, acompanhavam-no na sua missão, viam as coisas que ele fazia e a sua sintonia com Deus. Foi então que Pedro prontamente respondeu: o Messias de Deus. Diante dessa resposta, Jesus os proibiu severamente que contassem isso a alguém. Qual o motivo dessa proibição? Não seria melhor que eles saíssem por aí e contassem para todo mundo, para as multidões, que Jesus era o Messias de Deus? Olhando por esse lado, parece que seria o mais correto, pois muitos entendem que evangelizar ou anunciar a palavra de Deus é levar um conceito teórico de Jesus, algo definido sobre ele, mas não é bem assim. Só se descobre quem é Jesus se comprometendo com ele, e não apenas sabendo teorias sobre ele. Se assim fosse, os doutores da lei seriam os que mais sabiam sobre Jesus, ou então os teóricos da teologia. Estes sabem discursar sobre Deus e podem ter uma bela cristologia, mas conhecem pouco sobre Jesus. A pedagogia de Jesus é essa. Ele não dá o peixe pronto, mas ensina os discípulos a pescar. Ele não dá o alimento para a multidão, mas ensina a partilhar o pouco que eles têm. E assim nós vamos entendendo que Jesus não traz coisas prontas, que não faz mágica,
nem tem atitudes paternalistas, mas quer que nós aprendamos com ele, que tenhamos compromisso e responsabilidade com o seu reino. Quem recebe um conceito pronto de Jesus não vai aprender quase nada sobre ele e não vai amá-lo como deveria. Porém, quem descobre Jesus pelo seu envolvimento, pela sua busca e comprometimento, este sim saberá verdadeiramente quem ele é. Assim, os discípulos ali presentes foram proibidos de dizer quem ele era, mas receberam uma verdadeira catequese sobre Jesus e a sua missão, pois só conhecemos Jesus quando conhecemos sua missão e as consequências dela. Por isso, Jesus disse a eles que deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Lucas 9:22. Quem quer seguir Jesus Cristo por um caminho tão tortuoso, o caminho da cruz, quem é que quer? Poucos, pois muitos querem apenas o caminho das glórias, das coisas boas, dos lugares de destaque, dos privilégios. Porém, nenhuma glória é verdadeira se não tiver melhor passado pela cruz. É como o ouro, ele só se transformará no precioso metal que de fato é se passar pelo fogo, pelo crisol. Assim também é a proposta cristã. Só teremos as alegrias eternas, a verdadeira justiça, se enfrentarmos as cruzes deste mundo, as injustiças. Nenhuma conquista é fácil, sobretudo a conquista do reino de Deus. O reino é graça, mas nem por isso estaremos isentos de enfrentar as desgraças. Assim sendo, Jesus mostra para os seus discípulos e para todos nós que ser cristão é comprometer-se com Cristo. Somente quem tem compromisso com Jesus saberá quem ele é e responderá corretamente essas perguntas. Mas, como já foi dito, não precisamos responder com palavras ou teorias. Precisamos responder com a prática, pois muita gente consegue fazer definições belíssimas sobre Jesus, com argumentos profundamente teológicos, mas não se envolve com a sua missão. Estes, embora respondam de forma correta quem é Jesus, não o conhecem verdadeiramente. Em vista disso, conhecer Jesus e responder corretamente quem ele é supõe compromisso com ele e com a sua missão. É o que nos mostram, de outros modos, a primeira e a segunda leitura deste domingo. A primeira leitura da profecia de Zacarias diz que irá derramar um espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, de modo que eles olharão mais para Deus. Olhar mais para Deus significa ter uma vida de maior compromisso com Deus. Às vezes nos envolvemos com tantas coisas, tantas ocupações e distrações, que Deus fica esquecido ou fica relegado ao segundo plano. Nunca vamos saber quem Ele é se Ele não ocupar o centro de nossa vida, de nossas ações e preocupações. Quando Deus fica em segundo plano, demonstramos que não sabemos quem Ele é, pois quem sabe quem Ele é o valoriza. Precisamos, portanto, que seja derramada sobre nós a sua graça, para que nos convertamos pastoral e pessoalmente e possamos nos comprometer mais com Deus. Do contrário, vamos continuar chorando as oportunidades perdidas, ou como diz um ditado popular, chorar o leite derramado. Ou seja, quanto àquele que trespassaram, chorarão por ele, como se chorar pelo filho único. Vão chorá-lo amargamente, como se chora por um primogênito.
Zacarias 12:10. Se não reconhecermos hoje quem é Jesus na nossa vida, estaremos perdendo uma oportunidade valiosa, pois amanhã poderá ser tarde demais e aí vamos chorar em vão. Precisamos reconhecer que somos filhos de Deus e nos comportar como tal, diz São Paulo na segunda leitura. E é pela fé que vamos fazer tal reconhecimento e responder corretamente quem Ele é. Todos nós fomos batizados e temos obrigação de saber quem Ele é, pois batismo significa compromisso. Quem recebe o batismo e não se compromete com a sua igreja e com Jesus Cristo, não pode dizer que é cristão, pois não saberá quem ele é. O batismo nos torna pessoas iguais, irmanadas numa mesma fé, no mesmo compromisso, unidos ao mesmo Cristo. Assim, pelo batismo, pertencemos a Cristo, diz Paulo, e esse pertencimento deve despertar em nós um compromisso com Cristo e sua igreja. Somos herdeiros do reino, portanto, não podemos nos comportar como escravos ou empregados. O empregado espera o pagamento pelo seu trabalho. O herdeiro, o herdeiro trabalha para o bem daquilo que é seu, sem esperar pagamento, pois o pagamento consiste no bem que lhe pertence, que é o reino. Querido irmão, querida irmã, assim, a liturgia deste domingo nos faz pensar sobre o nosso compromisso de batizados e a nossa relação com Deus, o nosso compromisso com a comunidade, o nosso compromisso com Deus e com nossos irmãos. Repito que não é possível ser cristão sem se envolver com as causas de Jesus Cristo. Pensemos sobre essa questão e façamos transformações em nossa vida para o nosso bem e o bem da igreja, na qual professamos a nossa fé. E reze assim comigo. Divino Espírito, reveste-me com a liberdade dos profetas, de modo a estar livre para o serviço do reino, seguindo os passos do profeta Jesus. Amém.